Então, na aula de hoje a gente começa a falar oficialmente de funções. Eu não falei muito ainda de números, porque para falar de números eu preciso falar de operações numéricas, como adição, multiplicação, etc. E essas operações são funções. Então, quando eu for falar de conjunto dos números reais, eu vou dizer que é um conjunto munido de operações de adição, multiplicação, satisfazem tais propriedades lá, que vão ser os axiomas de corpo ordenado completo. Aí, para entender essa definição, quer dizer, esses axiomas do conjunto dos números reais, é preciso saber o que é uma operação, né? É preciso saber que uma operação é uma função. Então, esse slide aqui tem esse objetivo de introduzir o conceito de função, formalizar isso na teoria dos conjuntos e desenvolver conceitos relacionados, como o de operação binária. Eu quero falar, o slide não está completo ainda, por isso que eu acho que vai demorar umas 2 aulas para eu cobrir o assunto desse slide. Eu quero falar também de algumas propriedades de operações binárias que vão aparecer também nos axiomas de corpo ordenado completo, que são os axiomas que fundamentam a teoria de números reais. Por exemplo, eu vou dizer para você que o conjunto dos números reais é um conjunto R munido de operações mais, que é uma operação binária nesse conjunto R, totalmente definida, uma outra operação vezes, que é uma operação também totalmente definida nesse conjunto, uma operação de inversão multiplicativa parcialmente definida, uma operação de inversão aditiva totalmente definida, que satisfazem axiomas lá, a associatividade da adição, comutatividade da adição, da multiplicação também é a mesma coisa, associatividade, comutatividade, distributividade, existência de elemento neutro, multiplicativo, aditivo, existência de inverso, aditivo, multiplicativo e tal, e axiomas de ordem. Então, vai aparecer muita coisa numa definição só, que é a definição do conjunto ou do corpo ordenado dos números reais. Então, eu estou preparando o terreno para isso. Então, vamos começar aqui a falar de funções. Eu vou dar uma explicação informal, né, ao conceito de função e depois tentar formalizar isso na teoria dos conjuntos, já que tudo que a gente está falando aqui a gente tenta definir a partir de conjuntos, né, para amarrar melhor tudo, deixar tudo dependendo de poucos axiomas, de poucos princípios assim fundamentais. Então, primeiro, uma descrição informal do conceito de função. O conceito matemático de função está ligado à ideia de transformação ou correspondência unívoca, que é uma correspondência entre variáveis, em que uma dessas variáveis, para cada valor dessa variável, ela gera um único valor em outra variável. Isso a gente chama de correspondência unívoca. Por exemplo, nessa equação aqui, y igual a x unido com conjunto unitário que contém x como elemento. Essa equação expressa uma correspondência unívoca porque associa a cada valor de x um único valor de y, que é dado por x união com esse conjuntinho aqui unitário contendo x. Então, por exemplo, se eu digo que x é 1, essa equação vai me dar um valor de y, um único valor de y associado ao valor de x que eu especifiquei. Então, para x igual a 1, eu tenho um y igual a união de 1 com unitário contendo 1. E como a gente viu na construção dos números naturais de von Neumann, isso aqui é 2. Eu estou olhando para os números naturais como sendo aqueles conjuntos, né? O 0 sendo vazio, o 1 sendo unitário contendo vazio como elemento, o 2 sendo conjunto que contém o 0 e 1 como elementos. Enfim, para cada natural, eu estou vendo esse número natural como sendo o conjunto de todos os naturais que vêm antes dele, começando do 0.
É só uma forma de construir os números naturais a partir de conjuntos. Então, de acordo com esse ponto de vista, essa abordagem aí, de ver números naturais como conjuntos, eu posso dizer que a união de 1 com unitário contendo 1 é 2. O importante aqui é a ideia de correspondência unívoca. Esse valor de x corresponde unicamente a um valor de y. Se eu atribuir outro valor de x, digamos x igual a 2, eu vou ter exatamente um valor de y correspondendo a x igual a 2, que é esse y igual a união de 2 com unitário contendo 2, que é 3, e assim vai. 3 corresponde unicamente a y, dado por isso aqui, que é igual a 4, e etc. Isso é a essência do conceito de função, essa correspondência unívoca, que já é uma especialização, em certo sentido, do conceito de relação. Nem sempre uma igualdade expressa uma correspondência unívoca. Se eu dissesse assim, ó, x e y são tais que x união com y é igual a esse conjunto aqui. É uma igualdade aí envolvendo x e y. Se você dá um valor para x, não vai existir um único y satisfazendo isso, não. Me dê dois conjuntos que satisfazem isso. Tem várias possibilidades. Se eu especificar o valor de x, por exemplo, x é unitário contendo 1. Existe um único y tal que essa igualdade é verdadeira? Interrogação. Não, não existe. Eu posso tomar y igual a unitário contendo 0, ou eu posso tomar y igual a o conjunto que contém 0 e 1 como elementos. Em ambos os casos, a igualdade vai ser verdadeira. Então, resposta não. Pois poderíamos tomar y igual a esse, pois... Então, isso serve para clarificar a diferença entre relação e função. Nem toda igualdade, assim, que envolve x e y, expressa uma correspondência unívoca. Aquela primeira que eu mostrei aqui no slide expressa uma correspondência unívoca, porque para cada valor de x existe um único valor associado de y. Essa outra que eu coloquei aí não expressa uma correspondência unívoca, expressa uma relação. Para cada par x e y, você põe os valores de x e de y aí, nas variáveis x e y. Pode ser verdade e pode ser mentira, mas não significa que para cada valor de x vai existir um único valor de y que satisfaz a igualdade. Podem existir vários. Então aqui eu estou dando outro exemplo disso. Às vezes você tem a correspondência unívoca de x para y, mas não de y para x. Então, por exemplo, se eu der essa igualdade agora, y igual a união de unitário contendo 1 com x. Perceba que eu tenho dois valores de x gerando um único valor de y, ou seja, eu tenho um mesmo valor de y associado a mais de um valor de x. Isso já diz que não é uma correspondência unívoca. Na verdade, aí, veja, nós temos uma correspondência unívoca de x para y, né? Mas não de y para x. É isso que eu estou querendo dizer, na verdade, aí. Não é que não existe correspondência unívoca. É que existe a correspondência unívoca em um sentido apenas, de x para y, mas não de y para x. Para cada x, novamente, existe um único valor de y, mas para cada y, não necessariamente existe um único valor de x. É isso que pode acontecer. Em outras situações, a correspondência é unívoca nos dois sentidos, e aí a gente fala de correspondência biunívoca. Unívoca nos dois sentidos. Quando a gente escreve uma igualdade como essa aqui, querendo expressar uma correspondência unívoca, normalmente nós vamos ter duas variáveis, uma sendo variável dependente e a outra sendo variável independente. Como o nome já diz, variável dependente significa que ela depende da outra variável. Uma variável dependente é quando ela depende da outra variável
e essa outra é chamada de variável independente. Então, nessa igualdade aqui, por exemplo, o y depende de x, mas o x não depende de y, no sentido que a correspondência de y para x não é unívoca. Agora, o conceito de função não é apenas correspondência unívoca. A correspondência unívoca é o cerne, é a essência, é a principal característica da ideia de função. Porém, se eu pensar nessa igualdade aqui, sem especificar os valores que x pode assumir e os valores onde eu quero que y esteja, né, isso não vai ser uma função. Eu preciso dizer exatamente qual é o conjunto de valores que o x pode assumir. Então, eu vou chamar de domínio o conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir. E vou precisar especificar também, pelo menos para a definição que eu estou adotando aqui de função, eu vou considerar que o contradomínio é parte integrante da função. Para você definir uma função, aqui na minha abordagem, vai ser necessário especificar um contradomínio também. Em algumas outras abordagens que você pode encontrar por aí, alguns autores não consideram contradomínios como parte das funções. Eu vou comentar melhor sobre isso depois. Mas a princípio aqui eu preciso especificar, além da correspondência unívoca, um domínio, que é o conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir, e um contradomínio, que é um conjunto que contém todos os valores que a variável dependente pode assumir, só que nesse contradomínio pode haver também valores que nunca serão gerados pela função. Exemplo, considere um conjunto A com as letras do alfabeto aqui. Como eu estou numa introdução informal, eu estou assim falando de coisas que não são exatamente objetos matemáticos, né? Letras do alfabeto. Eu não defini isso, o que é que significa uma letra do alfabeto, mas como eu estou numa introdução, eu posso fazer esse tipo de exemplo aqui. Então, considere A o conjunto de todas as letras do alfabeto da língua portuguesa, incluindo W, X, Y, Z e K, né? Podemos definir uma função com domínio e contradomínio iguais a A, que associa a cada letra alfa nesse alfabeto, outra letra beta nesse alfabeto, da seguinte maneira: se alfa é diferente de Z, então beta é a próxima letra na ordem alfabética. Caso contrário, ou seja, no caso em que alfa é a letra Z, então beta vai ser a letra A. Ou seja, se você tiver numa letra diferente de Z, você vai para frente. Se você já estiver em Z, não tem mais como ir para frente, você vai para a primeira letra. É isso que eu estou explicando aqui. Se alfa é igual a R, então beta igual a S. Se alfa é igual a J, então beta igual a K. Se alfa é igual a M, então beta igual a N, etc. E se alfa é igual a Z, então beta igual a A. Como fica um pouco cansativo você entender a função descrevendo essa correspondência dessa forma que eu mostrei aí, se tal coisa for tal valor, então outra coisa vai ser outro valor. Falando assim em palavras, fica meio chato entender como é que funciona. Então a gente tem formas de representar funções que eu vou mostrar aqui. Uma delas, que é útil especialmente quando o domínio e o contradomínio da função são finitos, é diagrama de setas, como esse mostrado aqui, que facilita muito a compreensão do que está acontecendo aí na função. É muito mais fácil entender esse diagrama do que ficar lendo aqui essa descrição que eu mostrei no exemplo 1, né? Que você entende perfeitamente que o A está sendo associado ao B, o B está sendo associado ao C, o C está sendo associado ao D, etc., até chegar no Z, que é associado ao A. Outro recurso útil também para falar de funções é dar nomes, né, para essas funções e usar essa notação aqui bastante comum, f de x, para se referir ao único elemento que f associa a um dado x em seu domínio. Então, o próximo exemplo que eu vou mostrar aqui já usa essa notação. Considere os conjuntos C e E
C está representando o conjunto de todos os campos da Univasf: Petrolina, Ciências Agrárias, Juazeiro, Paulo Afonso, Salgueiro, Senhor do Bonfim e São Raimundo Nonato. Eu posso ter usado as siglas aqui de maneira não muito correta, assim, de acordo com a convenção da Univasf. E o conjunto é o conjunto de todos os estados do Nordeste brasileiro. Então, Pernambuco, Bahia, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Alagoas e Ceará. Seja F a função com domínio C e contradomínio E que associa a cada X em C o estado onde está construído o campo X. Então, F vai funcionar como? Para cada X, F de X vai ser o estado, né, do campus. Então, estado do campus Petrolina, Pernambuco. Estado do campus Ciências Agrárias, Pernambuco também. Salgueiro, está em Pernambuco. Juazeiro, Bahia. Paulo Afonso, Bahia. Senhor do Bonfim, Bahia. São Raimundo Nonato, Piauí. Diagrama de setas para essa função, tá aí. Diferente do primeiro diagrama de setas que eu tinha mostrado, né? Esse aqui já apresenta elementos do contradomínio que não estão sendo apontados por setas, né? E também é mostrado aqui algumas setas convergindo para o mesmo valor. Isso é permitido. O que eu não posso ter é um elemento do domínio apontando para dois elementos diferentes no contradomínio. Ou seja, você não pode ter divergência aí, as setas divergindo, saindo de um ponto e indo para lugares diferentes, saindo do mesmo ponto e indo para dois lugares diferentes. Agora, saindo de dois lugares diferentes e indo para o mesmo ponto, pode. Porque aqui a minha preocupação é garantir a univocidade, não sei se existe essa palavra, da esquerda para a direita. Ou seja, para cada elemento aqui na esquerda, existe um único na direita. E também aqui na esquerda não pode sobrar ninguém, né? Nenhum elemento aqui do domínio pode ficar de fora. Só pode sobrar na direita, na esquerda não. É isso que eu estou comentando aqui. É muito importante perceber a diferença entre uma função f e a expressão f de x. Tem gente que pensa que é toda a mesma coisa, né? O costume de fazer contas sem entender direito os conceitos que estão por trás dessa conta. Eu acho que isso é um problema na educação matemática. Você foca só nas contas sem prestar atenção nos conceitos que essas contas estão mostrando, né? Aí corre o risco de você passar a vida toda fazendo conta com funções e não saber o que é uma função. Então, eu acho que um erro comum é achar que uma função é um f de x. Um f de x, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Pronto, então um f de x é essa expressão, x ao quadrado mais 1 é a minha função. Mas uma função não é só uma expressão. Uma função pode ser vista como uma máquina que gera valores. Você dá um valor para ela e ela gera outro correspondente ao valor que você deu, e dependendo do valor que você deu. Então veja que uma coisa é a máquina que gera esses valores, outra coisa são esses valores. Os valores são indicados pelo f de x. F de x é um valor que foi gerado pela função f, e esse valor f de x depende de x. Então, para cada x, a função f gera f de x. Além disso, é claro que é preciso sempre lembrar de domínio e contradomínio. Se você não especificou domínio nem contradomínio, isso aqui não vai ser também uma função. Outro detalhe importante é, aqui, na matemática tradicional, incluindo teoria dos conjuntos e tal, a gente não se preocupa com a forma como esse processo aqui ocorre, de transformar o x no f de x. A gente está pensando apenas em qual é a entrada e qual é a saída, qual é o valor de entrada e qual é o valor de saída, qual é a correspondência que existe entre esse que eu estou colocando na máquina e esse que está saindo. Mas existem algumas outras concepções de função que vão se preocupar com o processo aqui dentro. Essas concepções são
especialmente usadas na área da computação, onde uma função vai ser vista não como apenas uma correspondência, mas como um processo. Então, se você for estudar fundamentos de computação, lambda cálculo, teoria de tipos, funções lá não vão ser correspondências não, apenas, né? Vão ser processos, vão ser computações. Não apenas para esse x eu dou esse f de x, mas um algoritmo, uma sequência bem definida de como, a partir do x, chegar no f de x. Existe essa outra concepção de função, mas na matemática tradicional, que inclui teoria dos conjuntos e essa área de cálculo e tal, nossa ideia de função não é essa, não leva em conta o processo aqui no meio. O que é que acontece se você tiver um diagrama de setas, onde um elemento no domínio corresponde a mais de um elemento do contradomínio? A gente viu isso, eu acho que. Não sei se eu já mostrei algum desenho assim para vocês, mas na aula passada a gente estava estudando relações, né? Se você tiver um diagrama dessa forma, com duas setas assim saindo do mesmo lugar e indo para pontos diferentes no contradomínio, isso não vai ser uma função. Pode representar uma relação, né? Uma relação que não é uma função. Então, toda função está vinculada a uma relação, mas algumas relações não definem funções. Eu falo aqui vinculada porque, para mim, também uma função não é meramente uma relação. Eu vou definir que uma função é uma relação com alguma outra coisa, que eu vou falar daqui a pouco. Em outras abordagens, para outros autores, uma função é um tipo de relação. Por isso que na aula passada, eu comecei falando de relações e depois falei de relação funcional. O que eu estou chamando de relação funcional é o que outros autores chamam de função. Eu estou chamando de relação funcional porque daqui a pouco eu vou definir função como sendo uma relação funcional e mais alguma outra coisa. Então, por isso eu estou dizendo aqui não que uma função seja uma relação necessariamente, mas uma função está vinculada a uma relação, porque para toda função tem uma relação que faz parte dela. Mas algumas relações não definem funções. No caso em que você tem esse problema aí de um elemento do domínio, né, está ligado a mais de um elemento do contradomínio. Tem também outra questão aí, que é que acontece se você tiver um diagrama de setas, onde algum elemento do domínio não aponta para nenhum elemento do contradomínio. Eu falei que para funções isso não pode acontecer, né? Quando eu estava aqui nesse diagrama, eu falei, ó, não está sobrando ninguém aqui do lado esquerdo. Todo elemento aqui do domínio foi usado em alguma dessas setas aqui. O que é que acontece se você encontrar um diagrama de setas onde alguém aqui do domínio está sobrando? Como está ocorrendo aqui no contradomínio, sendo que suponha que ocorra também no domínio, né? Isso não vai ser um diagrama de uma função, mas pode ser um diagrama ou de uma relação, que seria chamada relação parcial, já que não inclui todo mundo do domínio, né? Uma relação binária parcial. Aí significa que alguns elementos desse primeiro conjunto não estão sendo usados para formar pares ordenados na relação. Poderia se falar assim também. Agora, existe também o conceito de função parcial, que é uma função como esta que a gente está vendo aqui, com a exceção de que ela aceita que sobre elementos do domínio. Existe essa noção na literatura, alguns autores falam, função parcial, mas na nossa abordagem aqui, isso não vai existir, a menos que o contrário seja dito explicitamente. Todas as funções consideradas serão funções totais, que utilizam todos os elementos do domínio, a menos que em algum momento eu diga, não, isso aqui é uma função parcial. Aí você vai entender que é quase uma função, só que permite que alguns elementos do domínio não sejam usados na correspondência com elementos do contradomínio. Então agora eu vou tentar chegar numa definição precisa para
o conceito de função, que foi esse que eu tentei explicar agora. Como a gente tem visto, né, eu estou tentando definir tudo a partir de conjuntos. A gente viu que números naturais podem ser definidos como conjuntos. Pares ordenados podem ser definidos como conjuntos. O que mais? Funções, agora eu vou mostrar que podem ser definidas como conjuntos. Tudo é definido como conjuntos. Então, como é que a gente poderia formalizar aqui o conceito de função como um tipo de conjunto? Basicamente, a informação que eu quero representar é a informação das setas, que basicamente me diz a correspondência, né, entre elementos do domínio e elementos do contradomínio, que precisa ser uma correspondência unívoca, e também eu preciso levar em consideração o contradomínio. Com essas duas informações aí, eu já sei quem é a função. Perceba que o domínio eu não preciso informar por fora, porque o domínio já está aqui. Ó. Como eu sei que todos os elementos do domínio são usados nas setas, então o domínio vai ser precisamente o conjunto de todas essas primeiras componentes aqui desses pares. Ó. Então o domínio já está aqui. No momento que você representa com pares ordenados aquelas setas, ó, veja que aqui eu tenho as setas, para cada uma dessas setas eu pego aqui a cauda da seta junto com a cabeça da seta, formando um par, Petrolina, Pernambuco, Salgueiro, Pernambuco, Agrárias, Pernambuco. Então, três pares aqui que estão sendo mostrados aqui. Ó. E assim eu vou, né, transformando essas setas em pares ordenados. O contradomínio eu estou informando por fora aqui. Se eu não informar esse contradomínio, aí o máximo que você vai poder ter é uma relação funcional. Mas, para mim, para ser função mesmo, você precisa especificar o contradomínio. A imagem, a gente vai falar de domínio, imagem e tal. A imagem também já está aqui, ó. Tanto a imagem quanto o domínio já estão aqui nessa relação. Só o contradomínio precisa ser informado por fora. Então, para mim, uma função vai ser o seguinte: uma função de A em B vai ser um par ordenado formado por uma relação R de A em B e um conjunto B, que vai ser o contradomínio da função. Além disso, essa relação R tem que ser uma relação funcional, que é uma relação onde para cada x no domínio existe um único y no contradomínio, tal que o par xy pertence à relação. Então, por exemplo, eu tenho aqui conjuntos A e B, né? A igual ao conjunto 1, 2, B igual ao conjunto 3, 4. Eu mostrei na aula passada um exemplo que dava várias relações de A em B. Para esses dois conjuntos A e B aí, eu tinha várias relações. Se eu não me engano, 16 relações, alguma coisa assim, não lembro. Aí, assim, daquelas relações todas, apenas essas aqui são relações funcionais de A em B. Ó. Essa, essa, essa e essa são relações funcionais de A e B. Verifique isso. Para verificar que é uma relação funcional, eu preciso verificar o quê? Que todo elemento do domínio corresponde a um único no contradomínio. E quando eu falo assim, é uma relação funcional de A em B, você precisa verificar também que o domínio é A e que a imagem está contida em B. Se eu falar apenas relação funcional, para verificar isso, você só precisa verificar que todo elemento do domínio corresponde a um único elemento da imagem. Mas se eu disser relação funcional de A em B, então você vai ter que verificar que todo elemento do domínio corresponde a um único do contradomínio e que, além disso, o domínio é A e a imagem está contida em B, ou seja, o B seria o contradomínio aí. Certo? Aí agora, eu não quero apenas falar em relação funcional, eu quero falar em função. Na aula passada eu tinha já dado um exemplo dizendo que essas quatro relações aqui são as únicas relações funcionais desse A nesse B. Agora eu estou reformulando essa afirmação para dizer que essas quatro relações são as únicas quatro relações de A em B com as quais eu posso formar funções, que são essas aqui, ó.
Veja que as funções agora não são apenas relações, são relações junto com o contradomínio que eu estou escolhendo, né? Então, se eu pegar essa relação aqui, R7, que é uma relação funcional, e juntar com o conjunto B, nesse par ordenado aqui, eu estou formando uma função que tem essa relação como sendo o que a gente vai chamar de gráfico da função, e esse conjunto B como sendo o contradomínio da função. Pronto, então, essas quatro funções aqui, todas elas têm um contradomínio igual a B. Ele tem que ser B mesmo, porque eu estou dizendo que as funções são funções de A em B. Quando se fala assim, função de A em B, é uma função cujo contradomínio é B. E além disso, a relação que aparece antes desse contradomínio é uma relação funcional, cujo domínio é A. Se f é esse par ordenado aqui, RB, que é uma função, então domínio de f é o conjunto denotado dessa forma, definido como o domínio da relação R que eu estou usando na função. Mas como é que eu sei quem é o domínio dessa relação R aqui? A gente definiu nas aulas passadas, ou na aula passada, não lembro, que o domínio de uma relação é o conjunto de todos os x para os quais existe um y, tal que o par xy pertence à relação, ou seja, o conjunto de todas as primeiras componentes dos pares na relação. Com isso, você tem aqui o domínio de R, e o domínio de R vai lhe dar o domínio de F. Imagem de uma função F dessa forma, vai ser imagem da relação que aparece aqui na primeira componente da função. E como é que eu sei a imagem dessa relação? Eu vou pegar todo y para os quais existe um x, tal que o par xy pertence à relação. Ou seja, eu estou pegando aí as segundas componentes dos pares na relação. Com isso eu formo a imagem de R, que me dá também a imagem de F. O contradomínio de F é o conjunto que foi dado aqui, ó. Junto da relação R foi dado um conjunto B. Esse conjunto agora está sendo oficialmente definido como o contradomínio de F. A notação que eu vou utilizar para contradomínio de F é essa aqui, CDF, né? As notações que eu utilizei para domínio e imagem são mais ou menos padrão. Isso significa que vários outros autores também denotam dessa maneira, só que alguns escrevem o D minúsculo ou o I minúsculo. Eu tô adotando aí com inicial maiúsculo, para enfatizar que é um conjunto. Conjunto, normalmente a gente usa letras maiúsculas, então por isso eu estou escolhendo inicial maiúsculo para esses símbolos aí. Gráfico de F é a relação que foi dada aqui no par que vem a ser a função. Então, o gráfico de F é R. Se F é dada por esse par, então o gráfico de F é R. Para determinar se um par ordenado RB é uma função, basta verificar se R é uma relação funcional e se B é um contradomínio para R. O que significa ser um contradomínio para R? A gente viu na aula passada que uma relação não tem um único contradomínio. Você fala assim, um contradomínio para essa relação é tal conjunto. Fala um, não fala o. Fala um porque pode ser que tenha mais de um. Quer dizer, pode ser não. Em geral, tem vários, infinitos contradomínios para uma dada relação. Mas para a função, não. Para a função, eu já estou especificando aqui quem eu quero considerar como contradomínio. Tem um único. Para verificar se um dado par ordenado RB é uma função, você vai ter que verificar isso. Primeiro, se o B é um contradomínio para a relação R, ou seja, se a imagem de R está contida em B, e aí tem vários conjuntos B que satisfazem isso para uma dada R. E também verificar se R é uma relação funcional, que significa para cada x no domínio dessa relação R, existe um único y na imagem da relação, tal que o par xy pertence à relação.